Comunitária do Distrito Federal e também nas redes sociais, tanto da TV Comunitária quanto dos sindicatos bancários de Brasília. Hoje nós temos como convidado André Luiz Cabral de Lourenço, ele é professor de macroeconomia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vai estar conversando com a gente nessa semana que a gente comemora o Dia do Trabalhador sobre os desafios da garantia do emprego e renda, experiências, ideias e programas de enfrentamento aos fatores estruturais e conjunturais do desemprego. Seja bem-vindo, André Luiz, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar a nossa conversa, a nossa equipe aqui do sindicato produziu um vídeo de abertura para estar situando aí os nossos telespectadores com o tema que a gente vai discutir. Vamos ver esse vídeo. Bancário e bancária, vencer esses desafios. A garantia de emprego e renda constitui elemento central no desenvolvimento do pensamento econômico e, sobretudo, a partir da Grande Depressão, iniciada com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, quando a provisão do emprego passa a ser encarada como fundamental para a superação de momentos críticos. No início dos anos 1980, a partir da Europa, o desemprego passa a ser combatido mundo afora com as chamadas políticas de emprego e renda, que ainda hoje, na maioria dos países, são instrumentos de intervenção para reduzir os patamares de desemprego. O problema, no entanto, persiste e, em grande medida, recrudesce. No Brasil, após tímidas iniciativas entre os anos 1960 e 1980, a proteção ao emprego e ao trabalhador é impulsionada pela Constituição de 1988, com a definição de fontes de financiamento do seguro-desemprego. Ficaram estabelecidos o Programa de Integração Social, o PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, como lastros para as políticas da área, dando base ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. A Lei 7.998 de 90 trouxe a regulamentação da nova estrutura de financiamento do seguro-desemprego, dando origem ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, e seu Conselho Deliberativo. A constituição deste novo esquema de financiamento passou a ter como principal base de incidência o faturamento das empresas. A despeito do arcabouço institucional existente, o Brasil segue impotente diante dos fatores e das causas do desemprego estrutural, além de estar sempre exposto à acentuada elevação do desemprego conjuntural em momentos de crises econômicas e políticas, sobretudo sob a condução de governos erráticos e submetidos aos interesses do capital. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa média de desemprego no Brasil foi de 13,8% em 2020 e de 13,2% em 2021. Pelas projeções do Fundo Monetário Internacional, FMI, a taxa de desemprego brasileira em 2022 deverá ficar em 13,7%, bem acima da média global prevista para o ano, 7,7%. O Brasil deverá aparecer na 9ª pior posição no ranking de 102 países. Bancário e bancária, vencer esses desafios. André, vamos começar nossa conversa falando do desemprego. A gente, como falou no vídeo, a gente vive um momento de alto desemprego, além da precarização, trabalhos intermitentes, e que também entram aí na estatística, chegando a mais de 30 milhões mais de 30% aí da mão de obra, perto de 30% entre esses dois estágios do desemprego, da precarização. E há diferentes tipos aí de desemprego, né? Desemprego estrutural, desemprego conjuntural, sazonal e natural. Explica aí para quem está nos vendo e nos ouvindo o que caracteriza cada uma dessas formas de desemprego e quais as principais diferenças entre elas. Pois não. Com relação ao desemprego, né, já foram citados aí as 4 categorias principais. A gente pode pensar no desemprego estrutural, para começar, como aquele que acontece mesmo quando a economia vai bem. Então tem um grupo de pessoas que mesmo quando a economia vai muito bem, ainda assim vai ficar desempregado por uma série de razões, né? Por exemplo, às vezes você simplesmente, a economia não cria empregos suficientes, mesmo quando vai tudo bem, para conseguir ocupar toda a população,
ao nível de tecnologia existente, né? Então, isso é o que a gente poderia categorizar como desemprego estrutural. O desemprego de caráter conjuntural é aquele que acontece principalmente nos momentos de crise econômica forte, né? Então, por exemplo, no período de 2015 a 2017, de novo agora durante a pandemia, nós tivemos um período de crise em que a economia estava funcionando bem abaixo do normal. Então, esse desemprego que acontece quando a economia funciona bem abaixo do normal dela é o que a gente chama de desemprego conjuntural ou cíclico, né? Sazonal. Sazonal é um tipo de desemprego que tem a ver com o fato de que todo ano tem alguns meses que são fortes para emprego e outros meses que são fracos. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos que no final do ano o pessoal recebe normalmente o 13º, tem as compras de Natal e isso ativa fortemente o comércio. Como o comércio é fortemente ativado aí por volta de dezembro, a indústria prepara a produção que vai chegar no comércio em dezembro, em outubro. Então, tipicamente, outubro é um mês forte de produção e do emprego, todo ano. Mas, quando chega em janeiro, ocorre o fenômeno inverso, né? Então, essas mudanças da taxa de desemprego que tem a ver com o fato de que a própria atividade econômica segue um certo ciclo, ano após ano, conforme os meses são mais fortes e mais fracos, esse a gente chama de sazonal. E, finalmente, tem um conceito que é um pouquinho mais complicado, que é o conceito de desemprego natural. Às vezes ele se confunde um pouco com o de estrutural. A conceituação original do termo diz respeito a situações onde existe o emprego, existe o trabalhador que está apto e disposto a ocupar a vaga, mas por falta de informação, o trabalhador não ficou ainda sabendo que tem a vaga disponível e a empresa que está disposta a contratar não sabe ainda que tem um trabalhador disponível e apto para ocupar aquela vaga. E numa economia que muda muito o tempo todo, você tem sempre uma fração da força de trabalho, das pessoas que querem trabalhar, que está nessa categoria de procurando emprego sem achar ainda que a vaga exista, né? É um problema de informação. Estima-se que cerca de 2,5% a 3%, 3 pontos percentuais da taxa de desemprego estejam associadas a esse desemprego que a gente chama de friccional e outros chamam de natural. Ok? Então essas são as 4 principais categorias. O Brasil vive tanto desemprego estrutural quanto conjuntural. Na realidade brasileira aí, focando nesses 2 tipos de emprego, os outros são, né, mais vinculados a momentos do ano, tal. Mas sobre o desemprego sazonal, estrutural e conjuntural, o Brasil vive esses 2 tipos hoje? Sim, nós ainda, desde que nós entramos na crise em 2015, a nossa taxa de desemprego tem estado anormalmente alta. Nós saímos de uma taxa de desemprego em 2014 de um pouco menos do que 7% e chegamos aí no pico da pandemia perto dos 14%, 15%. Agora caiu um pouquinho, está perto de 11%. Mas sim, eu diria que hoje nós temos os 2 tipos de desemprego. O desemprego de caráter mais estrutural e ainda o desemprego de caráter conjuntural, porque a economia ainda não está funcionando em condições normais. Nós tivemos uma reativação razoável no ano passado, mas a economia claramente ainda dá sinais de que não está funcionando da forma mais adequada. Então, também temos desemprego cíclico ou conjuntural. Então, o desemprego que a gente vê quando você olha a taxa de desemprego de 11%, e quando você considera que além dessa taxa de desemprego que os economistas chamam de aberta, que é aquela mais visível, ainda tem um bando de gente que quer trabalhar, mas só consegue emprego de meio período, quer trabalhar, mas só consegue algumas horas de trabalho ou fazer alguma atividade que a rigor nem pode ser contabilizada muito bem como emprego. Então, sim, a gente pode dizer que nós temos as 2 categorias de desemprego. Ponto de vista da macroeconomia, da academia, até dos governos também. Os governos é mais difícil da gente caracterizar isso. Falando mais da
partir de que momento o desemprego se insere entre os desafios do pensamento econômico? Né? Então, e quais as formas mais comuns, tanto dos governos quanto dos pensadores em relação a esse tema, quais as formas mais comuns de enfrentar esse problema visando a geração de emprego e renda? Veja, o desemprego, ele é um fenômeno, embora ele seja um fenômeno hoje em dia bastante amplo, ele começa a ser captado pelos radares dos economistas como um problema econômico e social por volta de meados do século XIX, principalmente nos países mais avançados. Falar em desemprego em países agrícolas é uma coisa bem complicada, mas à medida que os países vão se industrializando, o fenômeno do desemprego começa a se tornar visível, né? Pelo acúmulo de pobreza nas grandes cidades, pelo fato de você claramente ver muitas pessoas que não estão em condições de conseguir se empregar. Então, eu acho que a partir desse período, de meados para fim do século XIX, primeiramente nos países mais avançados, onde isso se torna mais visível. Depois, à medida em que os países da periferia do sistema começam também a se industrializar, começam a se urbanizar e se industrializar, o fenômeno fica mais visível também em países como o Brasil. Eu diria que no Brasil a discussão de desemprego ela começa em grande parte com a crise de 30, né, e depois ela entra como elemento fundamental de toda a discussão econômica até bem recentemente, né? Então acho que em termos de localização do fenômeno a gente pode colocar por aí. Em termos teóricos, né, existem várias formas de você interpretar o desemprego, né, pelo menos 3 grandes interpretações. Uma delas, a mais liberal, ela interpreta o desemprego como uma falha temporária de mercado, pelo fato de que as instituições de mercado são um tipo de mercado, o mercado de trabalho é um mercado muito peculiar, né, que tem contratos, que tem uma certa rigidez, que já é institucional, inerente ao funcionamento do próprio mercado, mas que pode ser, na visão desses economistas, rigidificada por uma atuação inadequada do Estado, no sentido de estabelecer legislação trabalhista ou estabelecer direitos que, sob certas condições, podem ser considerados inadequados e que tornam difícil ao mercado encontrar seu próprio equilíbrio. Existe uma segunda interpretação que localiza o problema do desemprego numa série de fatores, mas essencialmente no fato de que a condição normal da economia é operar com ociosidade mesmo, né? Então a ideia mais keynesiana é que o desemprego resulta da falta de poder de compra na economia. A empresa não emprega se ela não produz, e ela não produz se não há poder de compra para comprar a produção dela. Então é mais ou menos por aí que os economistas com a visão mais keynesiana olham. E finalmente tem uma interpretação mais marxista, que vê o fenômeno do desemprego essencialmente como um jogo de natureza tecnológica. São as características da evolução tecnológica do sistema que produzem um fenômeno do desemprego, que atua como uma espécie de ferramenta de regulação do sistema para garantir lucro para os empresários. Então, eu diria que nós temos basicamente essas 3 interpretações que, em alguma medida, todo economista usa, né? Antes da gente continuar a nossa conversa, a gente vai conferir o nosso quadro direto da redação, que traz as principais notícias das lutas dos trabalhadores da última semana. Eleições no sindicato. Vote e ajude a definir os rumos da categoria bancária do DF. Eleições do sindicato 2022. Confira em vídeo tutorial de como votar. GDP mostra a destruição da política de pessoas da Caixa. COE Itaú negocia a prorrogação do prazo para a compensação de horas negativas no banco. Sindicato recebe 12ª turma de escriturários do BRB. Consulta Nacional ajuda a definir reivindicações dos bancários. Taxa de juros tem a 10ª alta seguida e Copom aponta cenário de incerteza e riscos. Inflação comeu 1/3 dos salários no pós-impeachment. De 2020 a 2022, produtos básicos dobraram de preço.
A Academia Online da Universidade Global do Trabalho lança curso sobre América Latina. Conheça! O programa TV Bancário de hoje está recebendo André Luiz Cabral de Lourenço, professor de macroeconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós estamos discutindo desafios aí relacionados à garantia de emprego e renda. André, a gente, na pergunta anterior, a gente falou quando o pensamento econômico começou a discutir o desemprego, e agora eu queria que você abordasse de forma mais ampla quais foram as formas mais comuns de se enfrentar esse problema, né, ao longo desses últimos 2 séculos, né, quase os últimos no século passado e no início desse. E aproveitando também, comenta para a gente se as políticas monetárias e fiscais seriam apenas insuficientes ou são mesmo ineficazes no combate ao desemprego involuntário gerado por motivos conjunturais. Então, 2 perguntas, acho que uma vai se complementar a outra, né? Mais fácil complementar a outra, mas já aproveitando já para introduzir esses 2 temas. Isso. Há muito tempo atrás, né, a questão do desemprego não era visto como algo que pudesse ter uma solução em si. Ela era encarada, digamos assim, a partir das suas consequências. O desemprego gerava pobreza, e então se tratava não exatamente de atacar a causa do problema, mas lidar com a consequência, pobreza. Então, em vários países você tinha coisas do tipo lei dos pobres ou formas de tentar minorar um pouco a pobreza. A Bolsa Família, que depois virou o Auxílio Brasil, é uma forma moderna de fazer algo similar, né? É claro que a ideia aí é atacar a pobreza, mas você acaba também lidando de alguma forma com o desemprego. A partir da grande crise dos anos do final da crise de 29, que se estende ao longo de todos os anos 30, né, do século passado, a maior crise já ocorrida dentro do sistema econômico, maior inclusive que a pandemia que passou, levou os economistas a perceberem a necessidade de usar instrumentos mais amplos, que simplesmente atacar a pobreza no momento em que você tinha 1/3 da força de trabalho desocupada, uma enormidade, né, era absolutamente insuficiente. Então, a teoria foi modificada e começou-se a usar a ideia de que o Estado dispunha de alguns instrumentos de política econômica para tentar minorar o problema. Entre esses instrumentos, a partir da interpretação de que o desemprego é um problema de falta de poder de compra, pelo menos no curto prazo, que não há poder de compra suficiente na economia para mobilizar, para que hajam compras suficientes nas empresas, para estimular as empresas a produzir e, portanto, gerar emprego. Tratava-se, portanto, de procurar gerar poder de compra. E há várias formas pelas quais isso pode ser feito. Por exemplo, uma delas, que você denominou aí de política fiscal, é o Estado decidir gastar. Então, ele pode, por exemplo, fazer investimentos públicos, né? E ao fazer esses investimentos públicos, ele vai comprar material de construção, vai contratar empresas para fazer as obras, e nesse processo ele vai gerando emprego, e à medida em que as pessoas que passam a ter emprego começam a gastar a renda que passam a oferir, esse poder de compra transmite a outros setores que também passam a produzir mais e empregar mais. Então, uma das ferramentas é essa, a política fiscal. Então, o Estado tanto pode gastar diretamente os recursos, como ele pode estimular o gasto. E ele pode estimular o gasto, por exemplo, reduzindo a tributação em geral ou de certa categoria de bens cujo consumo ele quer estimular. Uma outra forma de fazer isso, que você citou também, é a política monetária, né? A política monetária tem a ver basicamente com a regulação das taxas de juros do sistema econômico. Vocês viram aí durante o intervalo, né, a notícia de que o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, subiu a taxa de juros. Esse é um instrumento, no caso, para desincentivar as compras com a intenção de combater a inflação. Mas ele pode ser usado ao contrário. Quando o Banco Central baixa as taxas de juros, estimula o sistema bancário a baixar as taxas de juros, ele torna a compra de máquinas, de equipamentos e mesmo de bens de consumo por parte da população mais fácil. E esse estímulo ao gasto
faz com que as pessoas comecem a gastar mais, as empresas comecem a investir mais, e com isso também você estimula a compra de bens e, portanto, a produção de bens e, portanto, o emprego. Então, esses são os principais instrumentos mais tradicionais, assim que a gente pode dizer, que são utilizados, né, como ferramentas de combate ao desemprego. Ocorre, porém, que esses instrumentos, todos eles trazem também efeitos colaterais. Então, por exemplo, se o Estado começa a gastar muito, existe o risco de que a dívida pública comece a subir de forma significativa. E isso, por sua vez, pode levar o Estado a, depois de promover os gastos durante um certo período de tempo, a passar a ter uma postura mais austera, passar a ter uma postura de maior controle do gasto, e aí você acaba não conseguindo combater o desemprego com o mesmo vigor que você combatia antes. No caso da política monetária, pode ser que você tenha, como nós temos hoje no Brasil, um surto inflacionário, né? Quando normalmente se recomenda que a política monetária seja arrochada, seja apertada. E aí, se a política monetária é mobilizada com a intenção de combater a inflação, ela não pode ser utilizada para combater o desemprego. Pelo contrário, ela provavelmente vai ter o efeito contrário, de fazer subir o desemprego na medida em que ela desestimula os gastos por parte da população. Então, a ideia básica é essa, que os instrumentos básicos de política monetária e de política fiscal, embora eles sim tenham efeito sobre a taxa de desemprego, então eles sejam eficazes até um certo ponto para fazer diminuir o desemprego, por outro lado, eles esbarram em alguns problemas, alguns efeitos colaterais que seu uso pode causar, e isso, por sua vez, pode acabar promovendo a desistência ou a descontinuidade do uso desses instrumentos para finalidade reduzir o desemprego. Eles acabam sendo empregados com outras finalidades que não a redução do desemprego, e o objetivo de reduzir o desemprego acaba ficando frequentemente em segundo plano. E, André, há também um grupo de economistas, eu diria até forte, né, que defende o combate ao desemprego a partir da flexibilização dos direitos trabalhistas, flexibilização no mercado de trabalho. Inclusive foram árduos defensores da reforma trabalhista do Temer, de 2017, queriam até mais, avançar mais, a reforma trabalhista da Espanha, que está tendo, inclusive, uma discussão de rever alguns pontos. Essa medida e essas medidas de flexibilização no mercado de trabalho, elas deram certo quando foram implementadas em relação ao tema de combate ao desemprego? É um tema bastante complicado entre os economistas, né? Porque para você falar algo sobre isso, você tem que ter a capacidade. A economia tem muita coisa acontecendo na economia o tempo todo, né? Então, por exemplo, se você citou aí a reforma trabalhista do Temer, né? 2017. Então, em 2017 a economia estava numa baita numa crise, né? Aí 2018, 2019 começa uma recuperação, 2020 vem a pandemia. Para você realmente conseguir responder a esse tipo de pergunta com precisão, você precisa conseguir isolar os diversos efeitos que afetam a taxa de desemprego, que é bastante complicado do ponto de vista estatístico. O que eu posso dizer, citando inclusive um estudo que acabou de ser feito pelo pessoal da USP, né, do pessoal que liderado pela Laura Carvalho, que faz parte daquele grupo de macroeconomia das desigualdades. Eles fizeram um estudo sobre a reforma trabalhista no Brasil. Não é um estudo amplo que inclua a evidência das reformas trabalhistas em outros países. Talvez a evidência internacional seja um pouco mais complicada de avaliar, mas no caso do Brasil não foi possível, acho que eu cito quase literalmente, não foi possível identificar efeitos da reforma trabalhista no comportamento do desemprego de forma significativa, tá? Então, me parece assim que neste momento não há elementos suficientes para responder que a reforma trabalhista de fato conseguiu melhorar a situação do desemprego no Brasil. O Sindicato dos Bancários de Brasília, ele tem um programa de ajuda para pessoas que estão em estado de fome, de pobreza, chama Quem Tem Fome Tem Pressa.
e nós realizamos aí algumas entregas nas últimas semanas, a partir de doação dos bancários. Nós temos um quadro. Vamos ver o resumo dessas entregas. Quem tem fome tem pressa. A Escola Classe 44 é uma escola do campo. Ela iniciou em 1968, tem alguns registros de 1962, porque só era esse lado aqui. Era um escritório técnico agrícola número 44, que pertencia ao Ministério da Agricultura. Então, essa área é cedida pela Embrapa. A Embrapa é uma grande parceira aqui conosco, né? E nós atendemos da educação infantil ao 5º ano. Nós queríamos, né, de fato, agradecer realmente esse gesto humanitário do Sindicato dos Bancários. Porque nesse momento de pandemia, com toda a dificuldade que o país atravessa, com toda essa crise, caiu assim do céu essa ajuda. Para a gente é uma alegria muito grande essa oportunidade de ter conhecido o Sindicato dos Bancários, né? Porque ano passado eles já nos deram um apoio muito grande. E esse ano, assim, em nome da comunidade escolar, ETA 44, em nome de todos os nossos estudantes, todas as nossas famílias, nós queremos agradecer. Continuando nossa conversa, nós tivemos acesso a um artigo que você assinou junto com a mestra em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Zoraide Bezerra Gomes. O artigo ele se chama O Estado como Empregador de Última Instância, uma proposta de pleno emprego, estabilidade e condições dignas de trabalho para o Brasil. Fala um pouco mais sobre a base teórica dessa ideia e no que consiste essa proposta. Beleza. Rapaz, a gente estava pensando, né, que todos os instrumentos que o Estado mobilizou desde a época da Grande Depressão para dar combate ao desemprego, em algum momento eles enfrentaram empecilhos, obstáculos, bloqueios políticos, diversos tipos de coisas que dificultaram a nossa capacidade de combater essa fonte tão grande de sofrimento humano. E dentro dessa ideia, nós fomos tentar localizar experiências de combate ao desemprego que procurassem um ataque mais direto ao problema, que procurassem não exatamente criar estímulos para que empregos fossem gerados, mas que se gerassem empregos diretamente, né? Quando eu falo diretamente, eu digo o quê? Eu digo que o Estado faça, como fez na época da Grande Depressão nos Estados Unidos e como fez no Brasil em alguns momentos da sua história, um processo, um programa em que ele diretamente cria o emprego, né, para a realização de uma série de trabalhos que normalmente a iniciativa privada não tem interesse em desenvolver ou faz de forma apenas secundária, né? Então a ideia era que fosse criado um programa que oferecesse a cada brasileiro que se encontrasse desempregado a possibilidade de encontrar um emprego ao que a gente chama de um salário base, né? Um salário relativamente pequeno, modesto, mas que fosse suficiente para gerar a renda mínima necessária para a manutenção da pessoa. Então, recorremos a essa experiência da época da Grande Depressão, descobrimos em alguns economistas que defendiam esse tipo de ideia
há uma comunidade forte de economistas que defende essa ideia originária dos Estados Unidos, baseada justamente na experiência da Grande Depressão, do governo Roosevelt, que fez programas desse tipo. Um dos economistas, inclusive, que era defensor dessa ideia, tinha trabalhado numa dessas, digamos, frentes de trabalho e considerava que a experiência tinha sido altamente exitosa. Ele achava muito interessante esse tipo de programa e ele achava que, além de criar o emprego diretamente, ele ainda tinha uma série de vantagens sobre os outros programas que tentam induzir a criação do emprego por parte da iniciativa privada. Então, é um programa que visa, primeiramente, combater o desemprego, mas que, ao fim e ao cabo, acaba combatendo também uma série de outras questões. Acaba combatendo a pobreza, acaba combatendo a fome, acaba combatendo uma série de questões sociais no campo da saúde e da educação que estão associadas à falta de renda e que, num certo sentido, visam dar a todo brasileiro a oportunidade de ter um emprego, né? E visa, num certo sentido, também substituir programas que existem hoje em dia, que normalmente oferecem uma renda durante um período de tempo em que a pessoa está desempregada, por exemplo, o seguro-desemprego, ou que oferece uma renda não exatamente porque a pessoa está desempregada, mas simplesmente porque a pessoa recebe muito pouco dinheiro, recebe uma renda muito baixa. Então a ideia era bem ambiciosa. E a ideia também era mais ou menos a seguinte: olha, se você tem um emprego na iniciativa privada e esse emprego não te oferece a condição mínima de remuneração ou a condição mínima de dignidade, você tem sempre a alternativa de abandonar esse emprego ruim e procurar o emprego oferecido pelo Estado, né? Que não é uma função pública, né? Não é um funcionário público como os demais funcionários que são contratados mediante concurso, mas seria um tipo de emprego aberto para quem tivesse interesse e necessidade de conseguir esse tipo de desemprego. E essas pessoas seriam utilizadas para uma série de finalidades úteis que normalmente não são oferecidas. Por exemplo, um grande problema da sociedade moderna é o fato de que existem muitas pessoas idosas que precisam de cuidadores, mas que não têm acesso a cuidados, a não ser de forma privada, por famílias que tenham recursos, né? Então, em comunidades pobres, por exemplo, pessoas pobres não têm condições de prover esse tipo de serviço e as pessoas idosas ficam basicamente sem tratamento adequado e o mínimo de dignidade. Então, uma opção seria utilizar essas pessoas que estão sendo empregadas para trabalhar como cuidadores de pessoas idosas. E uma série de outras funções. Você pode pensar em coisas no campo da economia ambiental, um grande programa de reflorestamento. Você pode pensar na reurbanização de partes das nossas cidades que precisam de áreas verdes. Você pode empregar as pessoas para cuidar dessas áreas verdes, plantar essas áreas verdes, e uma série de muitas outras atribuições que podem ser pensadas como serviços que são importantes, que a gente gostaria que existissem, mas que não são oferecidos normalmente na sociedade moderna. Então você casa a oferta de emprego para toda pessoa que estiver apta e disposta a trabalhar com o fato de que essas pessoas trabalhariam oferecendo um serviço útil para a população e não receberiam uma renda sem oferecer contrapartida ao Estado. Olha, André, ao ler o artigo e outras experiências oriundas aí, eu que sou do movimento sindical, que a gente debate esse tema, achei uma proposta muito interessante, olhando inclusive do ponto de vista da Constituição Cidadã, que visa trazer o emprego como um direito fundamental, né? Que a gente tem essa ideia, e a gente vai falar um pouco das experiências depois, não vamos falar agora, mas pelas experiências, esse programa nunca foi implementado dessa forma como está sendo pensado, né, com algo permanente e perene. Mas eu queria, antes de falar das experiências, que você abordasse o que os críticos, o debate que vem sendo feito, porque há os revisionistas, as pessoas, né, são nos Estados Unidos, onde houve
o lançamento da ideia, e depois os críticos, depois a revisão, aborda sobre a questão da inflação, né? Porque muitos que são contra a questão de políticas de emprego, e essa específica também, argumentam que isso pode gerar um processo inflacionário que desestabilizaria de tal forma a economia que inviabilizaria o programa. Então, fala um pouco das alternativas em relação a isso, se gera inflação mesmo e se realmente essa inflação desestabilizaria o programa, do ponto de vista aí do que os teóricos estão discutindo em relação a isso. As críticas em relação ao programa, elas têm, digamos assim, duas origens. Tem uma origem de natureza mais ideológica, que simplesmente rejeita o programa por ser interferência excessiva do Estado na economia, né? Então, digamos, economistas mais radicalmente liberais têm alergia, né, a esse tipo de intervenção na economia, porque configuraria realmente uma ação maciça do Estado para conseguir melhorar a situação de desemprego. Então, existe uma questão de caráter mais ideológico, mas existem, de fato, uma segunda linha de crítica, essa mais séria e até mais, digamos assim, mais cuidadosa, que, de fato, questiona alguns aspectos interessantes do programa. Por exemplo, existe uma certa linha de pensamento na economia que atribui ao desemprego o papel de manter a inflação sob controle. Então, para esses, né, se você elimina o desemprego, a inflação tenderia a explodir, justamente porque você está eliminando aquela âncora que mantém a inflação sob controle. A versão moderna do programa que está sendo colocada, que é de origem do economista estadunidense chamado Randall Wray, que é o discípulo daquele outro economista que eu falei que tinha trabalhado na época do Roosevelt, nas frentes de trabalho da época da Grande Depressão. Ele diz que, cuidadosamente, ele diz o seguinte, ele fala, olha, a inflação ela pode ter várias origens. Uma delas, que normalmente é a considerada perigosa por esses colegas que consideram que a taxa de desemprego funciona como uma âncora para a inflação, é dizer que uma taxa de desemprego muito baixa, ou próxima de zero, faria com que os trabalhadores tivessem um poder de barganha muito alto, começassem a exigir salários crescentes, e esses salários, como são custos da parte das empresas, seria repassado aos preços e isso viraria inflação. O que o Randall Wray, defensor do programa do Estado como empregador de última instância, contra-argumenta? Ele fala, olha, na verdade, pelo menos no que diz respeito à inflação de caráter salarial, o programa, na verdade, ele ajuda a combater a inflação. Né? Como que funciona isso? Ele fala o seguinte, ele fala, olha, o programa ele tem um desenho em que o trabalhador vai receber o mesmo salário nominal, a mesma quantidade de dinheiro, seja no momento em que a economia vai bem, seja no momento em que a economia vai mal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se a economia vai mal e os empresários, por exemplo, ameaçam demitir os trabalhadores ou cortar salário dos trabalhadores, o programa ajuda os trabalhadores. Em que sentido? No sentido que diz para os trabalhadores, olha, se o empresário está querendo cortar o seu salário e o seu salário vai ficar tão ruim que é melhor você entrar no programa, entre no programa. Com isso você coloca um piso, você fala, olha, os salários não vão cair abaixo do que existe no programa. Mas a recíproca também é verdadeira. Se a economia vai muito bem, o desemprego começa a cair, né, o fato de você manter o salário dentro do programa estável também permite o controle dos salários. Porque, por exemplo, se um grupo de trabalhadores adquire muita força dentro do movimento sindical e isso ocasiona um crescimento salarial que não cabe dentro dos custos das empresas, as empresas repassam o preço e isso vira inflação, nesse caso, o funcionamento desse salário, ele acaba funcionando como um mecanismo que vira para o empresário e fala, olha,
Se o seu trabalhador tiver tendo um poder de barganha indevido, pelo fato da economia estar indo muito bem e isso está gerando um problema, fica tranquilo, porque sempre vai ser possível você contratar um trabalhador do próprio programa a um salário que está estável. Então, com isso, você evita também que os salários virem uma fonte de inflação. Então, o programa ele é desenhado para evitar que a eliminação do desemprego gere inflação de origem salarial. Mas isso não quer dizer que você não possa ter inflação de outras origens. Por exemplo, nesse momento, né, uma boa parte dessa inflação que a gente tem hoje em dia é inflação de origem cambial, decorreu da forte desvalorização do câmbio entre 2020 e 2021. Né? Ainda tem problemas no campo da energia, no campo dos combustíveis, né, que também ocasionaram subida de preços. Esse tipo de inflação, evidentemente, o programa não tem como controlar. O que ele garante é que você não vai ter uma explosão da inflação salarial por conta do fato de ter eliminado o desemprego. Então, a gente acredita que esse temor dos nossos colegas que acreditam que o desemprego funciona como âncora da inflação é indevido, porque o programa opera de uma forma em que o desemprego se torna desnecessário como âncora para evitar que a inflação, pelo menos a de origem salarial, suba, porque ele próprio estabiliza os salários. No último dia 1º de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalhador, foi domingo, e o Sindicato dos Bancários de Brasília realizou uma festa, não só de trabalho, a gente viu também de comemoração, e a nossa reportagem foi lá conferir como foi a festa. Minha amiga, meu amigo bancário, aqui é o diretor Ronaldo Lustoso da Rocha. Estamos aqui na Cesta Básica, o evento feito para você, segurança total. O nosso secretário Santos, nosso presidente Cleiton, fizeram aí para vocês com muito carinho. Desse sindicato maravilhoso, dessa família, juntas aqui. Bebeu água? Tá feliz? Olha que bonita a afirmação. Se Deus é a semelhança dos homens, por que será que o homem agride o outro? Quando a gente agride, quando a gente invade um terreiro, ou uma igreja, ou qualquer lugar, a gente está desobedecendo a alma e desobedecendo ao próprio Deus. Poxa, minha gente, quero falar da honra de estar aqui participando de uma festa única com essa turma que ajuda a gente, né, na economia, até economicamente. Quantas famílias são estruturadas pelo trabalho que você desenvolve, bancário? Por isso, feliz 60 anos. E o retorno, né, essa retomada da cesta básica aqui, acho que é único para todos nós. E quero dizer que eu estou muito honrado de poder estar ao lado de vocês. É isso aí, galera. Passando para agradecer todo mundo do Sindicato dos Bancários aí pela realização desse evento maravilhoso, trazendo cultura e diversão para toda a população de Brasília. Parabéns aí pelos 60 anos. Tudo de bom.
Bela festa. André, vamos falar das experiências no Brasil e no mundo que poderiam ser consideradas mais próximas desse projeto de Estado como empregador de distância, porque a gente já falou no bloco anterior que essa experiência, da forma como está pensada, de forma perene, estável, pelo que a gente já estudou, nunca foi implementada, né? Ou se já foi, não da forma como está estruturada aí no projeto. Quais experiências que no Brasil e no mundo poderiam chegar mais próximas a essa proposta? É interessante, né, Zanon? Porque realmente parece assim que o problema do desemprego precisa assumir um caráter muito grave para que esse tipo de programa seja colocado em prática. Então, apenas em situações onde realmente a taxa de desemprego assumiu proporções catastróficas do ponto de vista histórico, é que algum programa desse tipo foi intentado. Isso, de um lado, nos mostra que ele é politicamente difícil, né? Ou seja, não é o tipo de programa que as forças políticas convencionais normalmente aceitam como algo perene, né? Por outro lado, também nos mostram de que existe um certo reconhecimento da efetividade delas. Porque se nos momentos em que realmente a coisa fica muito feia, você recorre a esse tipo de ferramenta, é porque implicitamente você está admitindo que ela funciona. Então a gente de fato pode elencar algumas situações onde essa ferramenta foi utilizada de forma temporária e de forma restrita também, sem todos os aspectos, inclusive, do desenho moderno que ela tem. Então a gente pode recorrer, por exemplo, no caso internacional, o primeiro caso que a gente tem para citar é justamente dessas, vou utilizar o termo que é um termo mais conhecido pelos mais velhos, frentes de trabalho, né? Então, nos Estados Unidos, durante a época da Grande Depressão, o governo organizou 2 grandes programas de frente de trabalho, um urbano e um rural, que empregaram milhões de pessoas diretamente como um mecanismo direto de ataque ao desemprego. Então, essa foi uma primeira experiência que a gente tem em registro. No Brasil, se a gente parar para pensar, principalmente no Nordeste aqui, na época das secas, a gente tinha as famosas frentes de trabalho, que tem uma fama péssima, porque de fato envolvia um bocado de problema de descontrole, corrupção e uma série de outras coisas. Mas o fato é que, de novo, num momento desesperador, onde a seca se tornava terrível, onde as fontes de renda minguavam e onde a população ficava sujeita a toda sorte de problemas sociais, econômicos, fome, miséria, risco de vida mesmo, esse tipo de programa era implementado. Mais uma vez, um sinal de que, com todos os problemas que ele tinha, ele servia a sua finalidade de combater o desemprego. Se a gente for pegar na história mais recente, existem alguns países que fizeram estruturas de combate ao desemprego em menor escala, programas específicos, né? Por exemplo, a Argentina, logo depois da grande crise que eles tiveram por volta de 2001, 2002, fizeram um programa chamado Jefes de Hogar, chefes de lugar, né? Que pegava pessoas e as pagava para que elas funcionassem como uma espécie de líderes comunitários e que levassem aos administradores municipais os problemas que se encontravam nos bairros pelas quais eram responsáveis. Então, elas funcionavam como uma espécie de informantes. Apareceu um buraco na rua, está faltando trocar uma lâmpada não sei aonde, está tendo um problema de segurança e de falta de policiamento na esquina tal. Então, essa pessoa funcionava como uma espécie de líder comunitário que levava esse tipo de informação para as demais pessoas. E, evidentemente, o programa ajuda, mas o fato dele ser muito restrito mostra apenas o potencial que ele tem se fosse tentado em maior escala. No Marrocos também teve um programa parecido,
com outras finalidades. Então, de vez em quando, em um país ou outro, aparecem programas que a gente chama de programas piloto, né? Programas que reproduzem em pequena escala algumas das características do programa proposto pelo Randall Wray e que tentamos aplicar ao Brasil. Eu acho que todos eles são muito interessantes, várias dessas experiências, tem outras também que eu conheço em menor grau, mas todas essas experiências, de alguma forma, elas mostram o potencial que existe na ideia, mas, por outro lado, as limitações que decorrem do fato de que, como eles são aplicados apenas em pequena escala, eles não conseguem mostrar algumas das características importantes do programa que só aparecem quando você usa o programa em larga escala. Por exemplo, o fato de que o programa tende a funcionar como um grande mecanismo de estabilização da economia, que faz com que a produção e o emprego flutuem muito menos do que eles costumam flutuar quando você não tem um emprego desse tipo operando. Mas isso só aparece se você conseguir, de fato, operar com o programa em larga escala. E, Andréa, olhando o programa argentino, né, que aconteceu lá em 2003, a gente percebe que a grande parte dos ataques ao programa não foi de natureza técnica, foi de natureza ideológica, inclusive com apoio da grande mídia, tentando explorar aspectos de favorecimento, tentando ali atacar o programa na questão moral, né? Então, e provavelmente isso aconteceu aqui em outros programas também que você citou. Então, é um desafio muito grande. Aí, como você trouxe, um programa perene pode ajudar, inclusive, nas crises cíclicas aí do capitalismo, tendo um amortecedor anticíclico, não seria isso? Justamente. Então, sim, um grande desafio é que sempre que você coloca esse programa em execução em pequena escala, você tem que restringir o programa. E para restringir o programa, você tem que decidir quem é que vai entrar no programa e quem é que não vai entrar no programa. Ou seja, vai ter gente desempregada que vai conseguir entrar no programa e tem gente desempregada que não vai conseguir entrar no programa. E aí, o critério pelo qual você escolhe quem entra e quem não entra sempre vai ser objeto de debate. Os críticos sempre vão falar que houve favorecimento aqui e ali, e realmente pode acontecer. Então, os mecanismos de controle da coisa pública têm que ser muito cuidadosos, justamente para evitar que o ataque ideológico se encontre em pequenos detalhes ou pequenos problemas da operação do programa justificativa para destruir o programa como um todo. Então, essa é a primeira questão. Eu acho que essa é uma questão importante, que todo mundo que pensa em colocar a sério o programa tem que ter essa perfeita visão de que, embora seja um programa, é um programa público, portanto, ele tem que ser visto como um programa de natureza pública, em que você não pode ter favorecimento para o grupo A, para o grupo B ou para o grupo C. O grande receio é justamente que isso sirva como um mecanismo de coação política, para você colocar as pessoas favorecidas ou meio que atrelar as pessoas a algum tipo de vínculo político, eu te dou um emprego, depois você vota em mim, alguma coisa desse tipo. Então, realmente, essa é uma preocupação grande de quem está conduzindo o programa, né? E a ideia por outro lado, a sua segunda questão, que é a questão da estabilização cíclica, é justamente isso. Repara que interessante, né? Quando a economia vai bem, qual que seria a tendência? A tendência seria que mais pessoas fossem contratadas pelo setor privado da economia. À medida que essas pessoas são contratadas pelo setor privado, se o programa está em operação, várias pessoas que estão dentro do programa saem do programa, porque estão sendo contratadas, não tem mais necessidade do programa. E à medida que essas pessoas saem do programa, o Estado automaticamente começa a economizar mais, o que no momento em que a economia já está com um andamento econômico muito forte, com atividade econômica muito forte, é interessante, porque suaviza esse momento.
Por outro lado, no momento em que a economia vai mal para caramba, em que o setor privado está demitindo, o fato das pessoas poderem encontrar um emprego no setor público e receber um salário significa que o setor público, naquele momento, meio que automaticamente vai gastar mais. Só que ao ele gastar mais automaticamente, o que isso significa? Significa que ele está gerando justamente o poder de compra que vai fazer com que aquela crise possa ser combatida, possa ser estabilizada. Então, a concepção moderna do programa, ela visa ter a ideia de que se o programa for aplicado em larga escala, ele não apenas ataca o problema do desemprego, resolvendo um problema que a gente nunca conseguiu resolver, a despeito do fato do direito ao emprego, desde 46, está na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né? Mas, ao mesmo tempo, ele combate a miséria, combate as consequências mais imediatas da miséria no campo da saúde, da educação e de uma série de outras questões, inclusive da saúde psíquica, né, emocional da pessoa. E, por outro lado, ele também é um mecanismo de estabilização econômica que faz com que também o setor privado da economia se beneficie pelo fato da economia começar a ter um comportamento menos sujeito a chuvas e trovoadas, a solavancos econômicos. Então, embora seja um programa público, ele beneficia também o setor privado da economia. E isso é um aspecto que, penso eu, quando se pensa na divulgação das ideias, é muito importante, porque visa justamente lidar com essa faceta mais ideológica da propaganda contra o programa. Você mostrar que também o setor privado se beneficia do fato de você ter um programa desse tipo em operação. O Sindicato dos Bancários de Brasília, ele apoia a campanha Tributar os Super Ricos. É uma campanha que visa uma reforma tributária mais justa, uma reforma tributária que melhore aí, que reduza a desigualdade social. E nós temos um quadro que é Tributar os Super Ricos, com a nossa personagem, a Niara, e com o Drops. Mas antes de passar para o quadro, a gente também queria trazer uma situação aqui, até um protesto. Nós tivemos um professor de Sociologia aqui do Distrito Federal que distribuiu a cartilha, né, da Tributária Super Ricos, que é uma cartilha que fala de um tema comum na sociedade e afeta a área de Sociologia, e ele está tendo que responder, está sendo, né, atacado aí por pessoas que são contrárias a esse tema. Então, todo o apoio aí ao professor, que está aí, o sindicato e outras entidades estão apoiando aí, não só a campanha Tributar os Super Ricos, mas também que esse debate ocorra em todos os ambientes. Vamos ver o quadro. Campanha Niara Animada e Drops. O negócio tá sério, ninguém tá aguentando mais, pois aumentou de novo a gasolina e o gás. Não para de subir a inflação, o chicoto estralando nas costas do cidadão. O negócio tá sério, ninguém tá aguentando mais, pois aumentou de novo a gasolina e o gás. Não para de subir a inflação, o chicoto estralando nas costas do cidadão. Tá tudo caro, até os ovos tá caro tudo. Quem paga a conta é o pobre. Tá tudo caro, até os ovos tá caro tudo. Quem paga a conta é o pobre. Tá tudo caro, tudo, moço. CS Studio, meu parceiro Celinho, esse é moral. Chama, quebra essa, moço.
Nós tivemos um pequeno problema aí com o Drops, uma pena, porque é uma peça riquíssima. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o André. André, vamos falar agora sobre se esse programa for aplicado no Brasil, o processo de aplicação. Mas antes eu queria falar de uma experiência, até para você também citar aí essa aplicação seria no Brasil, uma experiência que está acontecendo aqui no Distrito Federal, recente. A gente passando aqui na rua, vendo o pessoal trabalhando, muita gente. Tem um programa que chama Renova DF, até é importante depois, vocês que estão estudando isso, dar uma debruçada sobre esse programa, independente de qual é o governo aqui, mas é um programa que eu vejo que também visa aí o trabalho em renda, né? Eles recrutam pessoas, vão fazer obras aqui na região, uma calçada, uma quadra, questão de aparar, cuidar do meio ambiente, como você falou, e tem os cursos também, né? E um recrutamento em larga escala. Então, estou trazendo só esse exemplo, queria que você comentasse como seria o processo de aplicação desse programa no Brasil. Ele seria exclusivamente pelo governo, seria recomendado que ele fosse aplicado exclusivamente pelo governo federal, ou governos municipais e estados poderiam aplicar, isso geraria um problema? Ele seria de forma ampla, rapidamente, ou por etapas? A ideia, assim, eu sei que é complicado a gente falar de algo que ainda está em pensamento, mas é importante a gente analisar os cenários, e eu imagino, eu lendo aí os artigos e ouvindo as suas explanações, que isso também já foi pensado. Justo, Zanon. Realmente a parte mais delicada. Nós pensamos que, em princípio, a responsabilidade pelo programa é federal. A gente sabe que, quando a questão do desemprego fica forte, às vezes as entidades subnacionais, os estados, às vezes até mesmo os municípios, começam a desenvolver iniciativas de geração de renda e de geração de emprego, mas a gente pensa que justamente para você conseguir ter uma homogeneidade de propósitos a nível nacional, a gente teria que ter um papel forte do governo federal no processo. Um dos grandes problemas que a gente tem de pensar o programa é justamente o fato. Imagina, por exemplo, que você fale, eu vou fazer um piloto e vou começar o programa no estado X. O que vai acontecer é que as pessoas dos outros estados, quando perceberem que o programa se restringe ao estado X ou à cidade Y, o que eles vão fazer? Eles vão falar, eu vou morar nessa cidade porque ali eu consigo emprego, coisa que eu não estou conseguindo na minha cidade ou no meu estado. Então você acaba induzindo fluxos de migração muito fortes e acabam sobrecarregando o programa naquela área. Então, acho que a ideia não é essa. E por causa disso, a gente tem que pensar num programa que, embora seja inevitável começar relativamente devagar, mas ele tem que começar em vários pontos do território nacional ao mesmo tempo, justamente para evitar que você tenha esse tipo de migração em busca do programa. Pessoas desesperadas por conta do desemprego, mudando de localização, mudando de cidade, de estado, em busca dessa questão. Então a gente acha que o programa tem que ser nacional e ele tem que ser implantado em vários lugares ao mesmo tempo. É claro que não dá para você fazer um programa desse tamanho passando de 0 a 100 do dia para a noite. Então você tem que ter algum gradualismo na introdução. E certamente você tem que usar, no máximo possível, as estruturas mais descentralizadas do Estado para ajudar. O grande problema é como usar essas estruturas mais descentralizadas sem fazer com que justamente comecem a aparecer dilemas de caráter moral, como você disse, ou dificuldades ou tentativas do prefeito tal ou do governador tal de se apropriar um pouco do programa e de colocar ali as pessoas que lhes são mais próximas, mais favorecidas, né? Então, é por isso que o programa tem que ter um recorte federal, para evitar justamente esse tipo de favorecimento. Então, algum grau de centralidade na coordenação do programa é inevitável. É claro que na execução, o que você puder contar com apoio de estados e municípios, beleza, mas é um tipo de apoio no qual você não pode abrir mão dos critérios
de elegibilidade para colocar as pessoas para trabalhar. Então, é por isso que eu acho que, pelo que a gente andou pensando, é meio inevitável que o programa tenha, sim, uma certa centralidade. Então, essa é uma questão complexa, né? Mas, pelo que a gente andou pensando, sim, eu acho que é inevitável. E também o problema de você fazer um programa muito restrito. Então, o programa tem que ser grande, ele tem que ser coordenado pelo governo federal e ele tem que acontecer em vários pontos do território nacional ao mesmo tempo. Talvez você não precise ter em absolutamente todos os pontos, você pode começar talvez nas grandes metrópoles e depois ir expandindo na direção do interior, mas ainda assim sempre existe o risco de, durante esse processo de expansão, você acabar provocando deslocamento da mão de obra, por exemplo, na direção das grandes cidades, coisa que, dado o caos urbano que as nossas grandes cidades vivem, não é desejável, né? Então, me parece que é mais ou menos por aí que a gente pensa essa questão da aplicabilidade do programa. E o interessante, André, é que o projeto, como traz uma política pública permanente, ele acaba fugindo de questões eleitoreiras, como eu digo, o programa aqui do DF é um programa de trabalho e renda, mas está sendo aplicado este ano, né? Será que vai continuar? Então não tem uma perspectiva de continuidade, pelo menos a gente não vê isso nos programas anteriores, que a gente espera estar errado. Então, eu acho que interessante da proposta que você está defendendo e outras pessoas, né, que vem ganhando força, que eu espero que ganhe força, é que é uma política pública permanente, que uma política de Estado, não uma política de governo. E aí vem a pergunta que talvez nesse momento seja uma pergunta principal, além de, o debate está excelente, mas como é que está o debate e a receptividade dessa proposta no meio acadêmico, nos partidos políticos e nos movimentos sociais? Por que eu digo isso? É uma proposta excelente, uma proposta que, na minha visão, e eu vou já me digo que eu vou me tornar um militante dessa proposta, é uma proposta que resolve um problema seríssimo do Brasil e do mundo, que acaba desdobrando em outros problemas, como você diz, violência, pobreza, desigualdade. Como é que está essa receptividade dessa proposta, né, tanto no meio acadêmico, nos partidos políticos, como nos movimentos sociais? Essa proposta ela foi lançada pelo trabalho do economista Raymond Minsky e começou a tomar mais concretude a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90. Hoje, os lugares onde você encontra a proposta mais desenvolvida, com mais apoio dentro da sociedade, dentro de movimentos sociais, dentro do aparato político do Estado, provavelmente é nos países mais ricos, né? Então, você tem alguns países da Europa onde tem alguns defensores desse programa, e você tem nos Estados Unidos um núcleo crescente de economistas, de movimentos sociais, que gravitaram na última eleição em torno do candidato derrotado à presidência pelo Partido Democrata. Particularmente, eu acho que aqui no Brasil a coisa ainda está bem embrionária. Existe um grupo de pessoas dentro da academia que é simpática à ideia, é um grupo minoritário, mas eu acho que esse trabalho do movimento social de começar a chegar perto e olhar com mais carinho para as possibilidades de um programa desse tipo é um movimento relativamente recente. Como você disse, né, a gente tem coisas que acontecem aqui, que acontecem ali, mas que não tem continuidade, né? Então aparece um programa aqui, aparece um programa ali, beneficia a pessoa durante um tempo, mas aí passa a eleição e a coisa complica. E um grande problema é que um programa desse tipo, sem dúvida nenhuma, seria uma das principais políticas públicas do país. É um programa caro, não é um programa barato. Imagina o que é empregar todas as pessoas que estão desempregadas. Eu estimei há algum tempo atrás, quando a taxa de desemprego
era há 15 anos atrás, quando a taxa de desemprego não era, estava longe de estar tão ruim quanto ela estava hoje, eu tinha estimado o gasto do programa em cerca de 1,3% do PIB. Então é um programa grande, não é um programinha, né? E é por isso que quando você faz isso a nível estadual ou nível municipal, dificilmente esse tipo de coisa adquire sustentabilidade. Então é uma coisa que o gestor público vai fazer numa época de eleição para chamar atenção, para tentar ajudar um pouco, mas evidentemente para ser um programa realmente perene, né, você precisa ter raízes profundas dentro do aparelho do Estado, e essas raízes ainda estão longe de ser construídas, isso é um processo em construção. Particularmente, eu acredito que o programa no Brasil ainda depende muito do enraizamento social. Me parece que a iniciativa do sindicato de vocês é bastante nova nesse sentido. Há pouco o trabalho de movimentos sociais, de fato, que estejam encarando essa ideia. Eu acho que isso é muito importante, porque é por essa via que essa demanda vai chegar aos gestores públicos que têm ouvidos ligados no que os movimentos sociais demandam, e acho que é por aí que pode começar a ter uma fermentação mais forte. No campo da academia, talvez mais adiante. Eu acho que por enquanto ainda é um pouco restrito. Eu acredito que talvez, se algum país rico começasse a fazer um programa desse tipo e ele mostrasse todo o seu potencial no sentido de conseguir, ao mesmo tempo, combater severamente o desemprego, no limite a ponto de eliminá-lo completamente, sem desenvolver um problema de inflação ou um problema de deterioração das contas públicas em forma significativa, talvez esse fosse a melhor propaganda que o programa pudesse ter. Eu acho que o caráter experimental do programa ainda assusta muito. Né? Assusta muito o movimento social, que não sabe exatamente aonde está colocando a mão, está saindo um pouco das bandeiras mais clássicas do movimento social, e, por outro lado, assusta também os gestores públicos, mesmo aqueles que têm os ouvidos abertos às demandas dos movimentos sociais, porque, de fato, como eu disse, é um programa pesado, grande, caro, porque ele é ambicioso, ele quer muita coisa, acabar com o desemprego e acabar com as consequências imediatas da falta de renda, como você citou aí, é uma transformação social e tanto. E isso você não consegue fazer sem gastar dinheiro em escala significativa. Então você tem problemas financeiros, você tem problemas operacionais, mas eu acho que realmente o principal problema é político. Mas eu acredito que, à medida em que surge uma certa desilusão com as formas tradicionais de procurar combater o desemprego, em que você vê que as políticas não avançam, que mesmo governos mais progressistas frequentemente são obrigados a recuar, seja por razões políticas, seja estritamente por razões econômicas, da colocação em prática de programas mais tradicionais de combate ao desemprego, talvez esse tipo de programa, em que pese o seu tamanho, em que pese as suas dificuldades financeiras e operacionais, talvez ele venha a alcançar ouvidos que possam, de alguma forma, mobilizar as ideias em favor desse tipo de programa. Interessante o nosso programa de hoje, André. Eu queria agradecer sua presença. Essa pauta é uma pauta muito importante para todos nós, principalmente como movimento social também, né? Movimento sindical, que a gente representa os trabalhadores empregados, mas nós temos que ter um olhar para essa ampla massa de desempregados e precarizados que acabam, como você disse no início, pressionando os trabalhadores que estão carteira assinada empregada. Então, o nosso olhar tem que ser muito mais amplo, e você tem razão quando diz que o movimento sindical, de uma forma em geral, ele está muito focado para aqueles seus representados, até porque é uma necessidade de sobrevivência dele, ele atende aquelas pessoas, mas também é necessário uma ampliação dessa visão do ponto de vista estratégico, né, olhando cenários e olhando as possibilidades. Então, acho que, Paulo, coloca o André na tela aqui. Queria agradecer a presença, tá? Fica à vontade de trazer aqui uma saudação final para quem está nos assistindo, né? E você vai ser sempre convidado aqui para o nosso programa, porque imagino
e para outros, né, outras instituições vão estar atentas a esse debate, porque eu imagino que vai ser um debate do próximo momento que a gente vai viver, não só no Brasil, como no mundo. A questão do desemprego, casada com a questão da tecnologia, né? A gente vê a uberização, é um assunto que está efervescente na sociedade. Então, eu agradeço a sua presença e que você trouxesse aí as palavras finais, saudação final para a gente. Zanon, sou eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é muito importante para a academia sentir a repercussão das coisas que a gente pensa, das ideias que a gente tem dentro do movimento social. A gente pensa Brasil, a gente pensa um país, a gente pensa um país para todos, né? Então eu fiquei muito feliz com as suas palavras, a tua percepção de que no final das contas, né, embora os sindicatos se preocupem essencialmente com seus filiados, que são os que se encontram empregados, evidentemente o que acontece fora entre os desempregados também afeta a vida de quem está empregado, né? Tanto diretamente, porque às vezes você está empregado, mas tem algum parente seu que está desempregado, às vezes é sua esposa, é seu marido, às vezes é seu filho, às vezes é seu pai, às vezes é uma pessoa próxima, querida, mas para além disso, né, tem uma questão de solidariedade humana aí colocada. E nós temos vivido tempos assim muito difíceis, em que frequentemente, né, o desemprego tem sido veiculado de uma forma até assim um pouco desumana, como algo que é da esfera pessoal. É como se a pessoa fosse incapaz de conseguir emprego e isso fosse por alguma característica dela. E isso tem efeitos terríveis, né, sobre o ser humano. Isso faz muito mal à pessoa. Isso faz com que a pessoa se sinta péssima, como se fosse culpa dela o fato dela estar desempregada, quando a gente sabe que o desemprego envolve fatores econômicos e sociais muito mais amplos do que aquilo que acontece com a pessoa, né? Então, só queria agradecer e reforçar aqui a ideia, né, de que numa comunidade, né, a comunidade não pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco, né? E certamente, dentro da sociedade humana, os desempregados constituem um dos seus elos mais fracos. Então, eu convido a todos no movimento social, no movimento acadêmico, né, que se juntem à luta para que essa coisa chamada desemprego, que há tanto tempo tem feito mal à humanidade, que isso possa gradualmente encontrar uma solução mais adequada do que aquela que a gente tem conseguido dar. É isso. Um abraço. Obrigado, André. Obrigado a todos que nos assistiram. O programa de hoje termina com o Artefato com Carlos Pial. Até semana que vem. Ele é compositor, percussionista, vamos aqui comigo, percussionista há nada menos do que 26 anos, só isso, gente. Em sua discografia, já 4 discos, 2 DVDs, unindo tambores com experiências eletrônicas, uma pegada sempre muito swingada, muito brasileira, muito autoral. Já se apresentou em festivais no Brasil, no exterior. Com vocês, o grande Carlos Pial. Manda ver, Pial.
Música
vencer esses desafios. E a luta ela é coletiva.